Quanto aos direitos coletivos, em sentido amplo, ou seja, são todos, difusos, coletivos e individuais homogêneos. Em sentido estrito, são só os coletivos. Assinar a alternativa correta. Interesses ou direitos difusos são os transindividuais de natureza indivisível, que seja titular grupo? Não, esse é o coletivo. Interesses coletivos. Em sentido estrito, são os transindividuais indivisíveis. Não, esses são os difusos. Porque ligação por origem, relação jurídica base, né? O coletivo é relação jurídica base, não é relação de fato. C. Interesses de direitos individuais. Interesses ou direitos individuais homogêneos são os de natureza indivisível. Os interesses ou direitos individuais homogêneos são os de natureza indivisível. Interesses ou direitos individuais homogêneos são os de natureza indivisível. Interesses ou direitos individuais homogêneos são divisíveis, né? Os individuais homogêneos você divide. Interesses ou direitos difusos são aqueles de elevado grau de transindividualidade, não podendo se determinar. Não sendo possível determinar todos os sujeitos titulares, nem são divisíveis, podendo atingir alguém em particular e simultaneamente a todos. Perfeito. Só vou demorar para assinalar porque eu quero ler a última. Os interesses e direitos coletivos em sentido estrito são aqueles titulares determináveis, mas não. A D está mais correta. Candidata Aline, quais são os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos? Qual a diferença deles, por favor? Excelência, artigo 81. No artigo 81, nós temos a diferenciação dos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Eu vou falar sem ler. Excelência, os direitos difusos são aqueles ligados por uma situação de fato. Os sujeitos estão ligados por uma situação de fato. Eles são indivisíveis, ligados por uma situação de fato. Os direitos coletivos são ligados por uma situação... Os sujeitos estão ligados por uma relação jurídica base. Os coletivos em sentido estrito, enquanto os individuais homogêneos estão ligados por uma origem comum. Então, artigo 81, os direitos difusos, transindividuais e indivisíveis, que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por uma situação de fato. São indeterminadas os difusos. Os coletivos, para os efeitos transindividuais, também indivisível. Tanto o coletivo quanto o difuso são indivisíveis, porém, de que seja titular, categoria, grupo ou classe de pessoas ligadas entre si por uma parte contrária por uma relação jurídica base. Enquanto os direitos individuais homogêneos são divisíveis e são de origem comum. Ok?